Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos sobre funções e nós vamos ver a resolução de alguns exemplos envolvendo seus conceitos básicos. Então, no exemplo 1, nós vamos abordar a definição de funções. Observe e justifique se os diagramas abaixo representam ou não uma função. Vamos ver aí o item A. O item A tem um diagrama que está relacionando dois conjuntos, eu vou chamar aqui de A e aqui de B, e nós vemos claramente pelo sentido aqui das setas que é uma relação de A em B. Então, ó, esse conjunto aqui, ó, ele é chamado de domínio, esse conjunto aqui ele é chamado de contradomínio, conjunto de partida, conjunto de chegada. Então, para a gente dizer se esse diagrama representa uma função, nós temos que recorrer à definição de função. Qual a definição de função? Então, para cada elemento do conjunto de partida, né, do domínio aqui, tem que estar associado um único elemento do conjunto de chegada, o contradomínio. Então, ó, vamos observar aqui, nós vemos que nesse conjunto de partida, nós temos aqui elementos que possuem o quê? Mais de uma imagem. Estão associados a mais de um elemento no conjunto B, no contradomínio. Então, essa relação não é uma função. Por quê? Então, vamos justificar. Pois há elemento do domínio que possui mais de uma imagem. Nesse caso, nós temos dois elementos que possuem mais de uma imagem. Então, não é função. Vamos ver aqui a letra B. Ó, esse diagrama aqui nós temos novamente, ó, esse aqui é o domínio, né, o conjunto de partida, esse aqui é o contradomínio, o conjunto de chegada dessa relação. Vamos ver se essa relação representa uma função. Então, ó, para cada elemento X aqui, ó, do domínio, conjunto de partida, está associado um único elemento Y aqui do conjunto de chegada? Sim, todos os elementos estão associados a alguém e ainda essa associação é única. Ah, mas só que tem elementos aqui que estão recebendo mais de uma flecha. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é partir mais de uma flecha de um elemento aqui do domínio. Então, nesse caso aqui, esse diagrama, essa relação representa uma função? Sim, por quê? Porque cada elemento do domínio possui exatamente uma imagem. Ou então, porque cada elemento do conjunto A, né, o conjunto de partida, está associado a um único elemento Y do conjunto de chegada. Poderia justificar assim também. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó, esse diagrama, a letra C. Então, ó, essa relação aí que nós temos do conjunto A aqui para o conjunto B, do domínio para o contradomínio, representa uma função? Então, ó, representa ou não? Ó, nós observamos que tem um elemento aqui que está associado o quê? A mais de uma imagem. Nós temos um outro elemento aqui também associado a mais uma imagem. Ó, a mesma coisa aqui. Aqui só tem um, aqui só tem um. Mas esse aqui, ó, já quebra a definição. Então, não é função. Por quê? Porque possui elementos do domínio que tem mais de uma imagem e ainda nós temos o quê? Um elemento aqui no domínio que não está associado a nenhum elemento do contradomínio. Então, não é função claramente, ok? Quando vocês forem justificar, né, se é ou não a função, vocês têm que dizer por quê. Então, nesse caso aqui eu coloquei, ó, não é função pelo mesmo motivo do item A, né, porque tem elementos do domínio que possuem mais de uma imagem, e além de ter um elemento do domínio aqui sem imagem, certo? Vamos fazer o exemplo 2, que envolve a classificação de funções. Analise as funções abaixo e classifique-as em injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então, vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, que representa uma função h, que pega o conjunto aqui, ó, o intervalo real do 1 até o 2, né, intervalo fechado do 1 até o 2, e associa ao conjunto aqui, ao intervalo real fechado do menos 2 até o 3. Lembrando, esse conjunto aqui é o X, é o domínio, esse conjunto aqui é o Y, é o contradomínio. Então, vamos observar o gráfico, ó. O gráfico, ele está representado o domínio, ó, do 1 até o 2 e o contradomínio do menos 2 até o 3. Então, e ainda, ó, o contradomínio é a própria o quê? A própria imagem do gráfico. Nós estamos vendo que o gráfico
está representado nesse intervalo aí, ó, de -2 até 3. Então, vamos lá. Essa função ela é injetiva? Vamos lembrar da definição de função injetiva. Uma função ela é injetiva quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas, ou seja, não tem nenhum elemento aqui do y que possui mais de um x associado a ele, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ela é injetiva. Por quê? Se eu pegar qualquer elemento aqui x1 diferente de um x2, a imagem desse x1 vai ser diferente da imagem desse x2. Então, ó, ela é injetiva. Eu justifiquei por quê. Para cada elemento distinto do domínio, qualquer x1 diferente de um x2, nesse intervalo de 1 até 2, as imagens são todas o quê? Distintas. O f de x1 é diferente do f de x2. Nós estamos vendo que essa função ela é toda decrescente, certo? E essa função ela é sobrejetiva? Então, para uma função ser sobrejetiva, qual é a definição? É quando a imagem dessa função é igual ao contradomínio dessa função. Nesse caso aqui foi dado no problema, ó, que o contradomínio ele vai do -2 até o 3. E vamos olhar a imagem aqui da função, ó, onde tem gráfico no eixo y. Exatamente do -2 até o 3. Então, como a imagem ela é igual ao contradomínio, essa função também é sobrejetiva. Logo, a função ela é o quê? Bijetiva. Ela é bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Olha lá, ó. Eu tenho aqui uma função P que associa o intervalo real aqui, ó, do -2 até 1, ambos fechados. Olha para o eixo x, ó. Do -2 até o 1, associa isso até o -1 até o 3, o intervalo real do -1 até o 3, tá? Então, poderia ter colocado aqui, ó, do -2 a 1 em R, mas o problema, ele deu essa representação aqui para o domínio e para o contradomínio da função. Então, vamos analisar o gráfico agora. Essa função, ela é injetiva? Então, para cada elemento distinto do domínio, existem imagens distintas? Não, essa função não é injetiva, porque se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, se eu pegar o -1, qual é o f de -1? 0, é o ponto aqui, ó, -1 com 0. Se eu pegar aqui, ó, o f de 1, qual a imagem do 1? 0 também. Então, tanto o -1 quanto o 1 estão associados ao mesmo elemento. Ah, professor, isso pode? Isso pode. O que não pode acontecer é partir duas flechas do mesmo elemento aqui no eixo x. O eixo y pode receber várias flechas, tá? Então, nesse caso aqui, ela não é injetiva, pois existem elementos do domínio que estão associados à mesma imagem, certo? Ó, outro exemplo, ó, se eu pegar um número aqui, ó, entre o -1 e o 0, eu vou lá no gráfico e acho a sua imagem, algo aqui. Então, você vai observar, ó, que o mesmo elemento aqui, ó, simétrico em relação ao eixo y, a esse ponto que eu tinha pegado aqui, ele vai estar associado à mesma imagem. Então, eu tenho elementos distintos que possuem a mesma imagem. Então, a função não é injetiva. Ok. Agora, essa função, ela é sobrejetiva? Sim. Por que ela é sobrejetiva? Qual é o conjunto imagem dessa função? Vamos lembrar lá da imagem. Imagem você olha aonde tem gráfico aqui no eixo y. Então, o gráfico está representado do -1 até o 3 é exatamente o contradomínio da função. Então, como a imagem é igual ao contradomínio, essa função ela é sobrejetiva apenas, não é injetiva e logo não é bijetiva. Toda função, alguém poderia perguntar, professora, toda função ela é classificada como injetiva, sobrejetiva ou bijetiva? Não, ela pode não ser nenhuma dessas três coisas, ok? Então, vamos lá. Aí, simplesmente, não é nem injetiva, nem sobrejetiva, tá? E logo, não é bijetiva. Então, vamos fazer um terceiro exemplo, que envolve a análise de gráficos, que nós já fizemos isso em aulas anteriores, tá? Mas vamos fazer novamente. Então, ó, vamos lá. Qual é o domínio dessa função? É como se o título fosse assim, determine o domínio, a imagem, os intervalos onde essa função é crescente, onde ela é decrescente, onde ela é constante, as raízes, e eu ainda poderia acrescentar um item aqui. Classifique essa função como sobrejetiva,
é injetiva ou objetiva, tá? Isso aí a gente faz no final. Então, vamos lá. Qual o domínio dessa função? O domínio é aonde possui gráfico aqui, ó, são os elementos que estão no gráfico no eixo x. Então, nesse caso, ó, x pertence a R, tá o quê? Qual é o domínio? Do menos 7 até o 8. Então, ó, x pertence a R, tá o quê? Menos 7 menor ou igual a x, menor ou igual a 8. Observe que os intervalos aqui são fechados, por isso o sinal de menor ou igual. Qual a imagem dessa função? Imagem é aonde o gráfico aqui, ó, são os elementos que estão associados aos elementos no eixo x, os elementos de y que estão associados aos elementos de x, ou seja, é aonde o gráfico está representado. Então, o gráfico está representado do menos 5 até o 3. Então, imagem, y pertence a R, tá o quê? Menos 5 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3. Quais são os intervalos onde essa função é crescente? Então, ela é crescente, ó. Uma função é crescente a partir do momento que eu aumento os valores de x, também aumenta os valores de y. Então, ela é crescente, ó. Você vê aqui no gráfico, ó, do menos 7 até o menos 1, não é isso? Então, menos 7 menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 1. Aqui, ela tá constante, aqui ela tá decrescendo, opa, aqui ela começa o quê? A crescer de novo. Então, ó, 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Aqui ela já começa a decrescer. Agora, vamos ver os intervalos onde essa função ela é decrescente, se existir. Então, nesse caso, ela é decrescente, ó, do 2 até o 4. Então, x pertence a R, tá o quê? 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, é o intervalo real. Aqui ela cresceu e aqui ela começa o que novamente? A decrescer, do 5 até o 8. 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 8. Eu já trabalhei isso muito com vocês naquela aula que só envolve análise de gráficos. Então, agora vamos ver o intervalo onde essa função é constante. Então, essa função ela é constante aonde aqui, ó? Existe esse intervalo? Sim, se não tivesse, você colocar conjunto vazio. Então, nesse caso, ela é constante do menos 1 até o 2. Então, você vem, x pertence a R, tá o quê? Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Tem raízes essa função? Tem pontos onde ela intersecta o eixo das abscissas, o eixo x? Sim. Ó, quais são as raízes? Onde a função é nula. Menos 3, o 4 e o 6. Então, ó, menos 3, o 4 e o 6. Tem 3 raízes essa função. Observe que essa função ela é definida por várias sentenças, ó. Nessa parte, até aqui é uma função, aqui já é outra e está um pouquinho mais inclinada. Aqui já é uma função constante, y igual a 3. Aqui já é outra função do primeiro grau decrescente. Aqui é uma função do primeiro grau crescente. Aqui é outra função do primeiro grau decrescente. Mas agora o nosso objetivo não é achar a lei de formação de cada uma dessas partes aí. Agora, simplesmente é analisar esses itens que eu descrevi aqui ao lado. Quais são os intervalos onde essa função é positiva? Existe? Fazer o estudo dos sinais, ó. Ela é positiva para todos esses valores do menos 3 até o 4, aí continua, no 4 ela fica nula. Do 4 até o 6, no 6 ela fica nula. Então, a gente pode dar uma única resposta, ó. Ela é positiva do menos 3 até o 6, com exceção do 4 e, óbvio, dos extremos. Então, olha lá como é que fica o intervalo. X pertence a R, tá o quê? Menos 3 é menor que X, que é menor que 6, e nesse intervalo, X diferente de 4. Presta atenção. Por que que aqui não pode ser menor ou igual? Porque no menos 3 e no 4, a função não é positiva e nem negativa, ela é nula. Presta atenção nisso, hein? Onde que essa função ela é negativa? Ela é negativa, ó, do menos 7, o menos 7 agora a bolinha é fechada, porque no menos 7 ela vale quanto? Menos 5, ela é negativa. Então, do menos 7 até o menos 3, né? O menos 3 é aberto, porque no menos 3 ela vale 0, ela não é negativa e nem positiva. Ou aí aqui é tudo positivo, do 6 até o 8, mas o 6 vai ter que estar um intervalo o quê? Aberto, porque no 6 ela é nula. Aí, ó, vocês poderiam me perguntar assim, professora, essa função ela é injetiva? Não, ela não é injetiva. Por quê? Porque eu tenho elementos aqui, ó, distintos do domínio que estão associados à mesma imagem. Por exemplo, ó, o menos 2. Tem aqui, ó, um valor aqui, que é esse y aqui, entre 1 e o 2.
E se você observar, ó, existe um outro y aqui, a gente não pode dizer certinho qual que é, mas a gente sabe que tem um x aqui que tem esse mesmo valor de y. Então, ela não é injetiva. Por quê? Porque elementos distintos do domínio possuem imagens iguais, então ela não é injetiva. E ela é sobrejetiva? Para eu dizer que ela é sobrejetiva, aqui no enunciado tinha que estar falando que a função é de, por exemplo, de menos 7 a 8 no intervalo de menos 5 a 3. Se tivesse falando isso, ó, aí vocês iam observar claramente que a imagem seria igual ao contradomínio, então ela seria sobrejetiva. Mas se tivesse falando que era uma função do menos 7 a 8 em R, então essa função ela não seria sobrejetiva. Por quê? Porque a imagem é esse intervalo aqui, do menos 5 ao 3. Então, seria diferente do contradomínio. Então, para dizer que ela era sobrejetiva, eu precisaria ter aí no enunciado qual seria a definição da função, certo? Qual seria o contradomínio dessa função. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 4. É um problema envolvendo a função composta. Então, vamos lá. Seja uma função f de a em b, sendo a e b conjuntos que possibilitem a composição de f com ela mesma, tá? f de x. Então, se f de x é igual a x mais 3 sobre 1 menos x, determine f de x, ou seja, f bola f de x. Então, vamos lá, o que eu tenho que fazer? A função composta, eu tenho que pegar aqui, ó, a f de x é uma função substituída dentro de outra função. Nesse caso, eu quero substituir a f de x dentro da própria f de x. Então, toda vez que aparecer o x aqui na função f de x, eu vou substituir pela própria f de x. Se eu quisesse calcular f de 2, por exemplo, toda vez que aparecesse o x na função, eu ia substituir por 2. Mas nesse caso, eu quero calcular o f da própria f de x. Então, vamos lá fazer isso, substituir. Então, ó, o que eu acabei de dizer, ó, eu vou substituir f de x aonde tem x na função f. Então, aqui apareceu um x, eu vou colocar a própria f de x. Aqui apareceu outro x, eu vou colocar a própria f de x. Quem é f de x? X mais 3 sobre 1 menos x. Então, vamos lá, ó. Vou substituir, ó, aqui f de x. X mais 3 sobre 1 menos x, mais 3. Sobre 1 menos, quem é f de x? X mais 3 sobre 1 menos x. Não tem erro. É só você fazer aqui o que o problema está mostrando. Aí, nesse caso, eu tenho que tirar o mínimo, né, aqui em cima. Então, vamos lá. Qual o mínimo entre 1 menos x e 1? 1 menos x. Aí, vai ficar 1 menos x dividido por 1 menos x, 1 vezes x mais 3, x mais 3. 1 menos x dividido por 1, 1 menos x vezes 3, 3 menos 3x. Vou fazer a mesma coisa no denominador. O mínimo aqui entre 1 e 1 menos x, o mínimo múltiplo comum, é 1 menos x. Aí eu faço aquela regrinha lá. 1 menos x dividido por 1, que é o denominador, 1 menos x vezes 1, 1 menos x. 1 menos x dividido por 1 menos x, 1. 1 vezes menos x mais 3, eu vou ter que pegar menos isso aqui, vai dar menos x menos 3. Observe que tem um menos aqui na frente. Esse menos eu tenho que fazer a distributiva com esses dois sinais. Atenção, tem muita gente que erra esses detalhes, hein? Então, 1 menos x dividido por menos x, 1 vezes menos, menos 1. Menos 1 vezes x mais 3, menos x menos 3. Agora ali, ó, nesse caso, nós vamos somar os termos semelhantes. X menos 3x menos 2x, 3 mais 3, 6. 1 menos 3, menos 2. Menos x, menos 2x. Aqui, repito o primeiro, multiplico o inverso do segundo. 1 menos x vai cortar com 1 menos x. Então, nós vamos ter que vai sobrar o quê? Menos 2. Menos 2x mais 6 sobre menos 2x menos 2. Aí, eu vou botar o menos 2 aqui em evidência, vai sobrar x menos 3, vou botar o menos 2 aqui em evidência, x mais 1, certo? Esse menos 2 eu posso dividir com esse menos 2, então, nesse caso, qual é a função f de x? X menos 3 sobre x mais 1, certo? Nesse caso aqui, ó, o x é diferente de 1. E aqui, ó, a composta f com f de x, o x é diferente de menos 1, que é o domínio da função, a restrição que existe para que essa função aí exista, ok?
Agora vamos fazer um exemplo envolvendo a função inversa. Então, seja a função f de x igual x menos 2 sobre 1 mais x de A em B bijetora. Já está afirmando que a função ela é injetora e sobrejetora. Então, determine sua inversa. Eu posso dizer bijetora ou bijetiva, tá? É a mesma coisa. Ou injetora, injetiva, sobrejetora, sobrejetiva. Tá no mesmo. Então, para a gente determinar a função inversa de uma função bijetora, o que nós temos que fazer? Trocarmos o x por y, o y por x e isolar o y, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Qual é a nossa função? Presta atenção, não troquei nada ainda, hein? Só lembrando que f de x é a imagem da função aqui associada ao domínio x. É o y, certo? Então, só reescrevi, ó. Y, que é o mesmo que f de x, igual x menos 2 sobre 1 mais x. Então, tenho a minha função aqui. Agora, o que eu faço para achar a função inversa dessa função que é bijetora, né? Pelo que foi dado no problema. É só eu trocar o y por x, o x por y e depois isolar o y. Então, vamos lá. Quem é y vira o quê? X. Quem é x vira o quê? Y. Então, ó, o y virou x, o x virou y. Agora, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado aí e vou isolar o y. Então, multiplicando cruzado, ó, y menos 2 vezes 1, y menos 2. X vezes 1 mais x, x vezes 1, x, mais x vezes y. Lembra da distributiva. Agora, eu vou isolar o y, jogar todo mundo que tem y para o primeiro membro. Então, vai ficar y menos xy. Ah, mas aqui tem x também, não importa, tá? Com y tem que vir. Igual. O x eu deixo ele sozinho, mais 2. Agora, eu vou colocar o y aqui em evidência, porque eu preciso isolar o y. Então, colocando o y em evidência, vai sobrar o que aqui? Ó? Y dividido por y, 1, menos xy dividido por y, menos x, igual a x mais 2. Então, agora eu isolo o y, deixo ele sozinho aqui. Quem está multiplicando por ele desce dividindo. Então, nesse caso, nós vamos ter que y é igual ao quê? X mais 2 sobre 1 menos x. E essa é a função inversa da função f, que a gente representa por esse símbolo aqui, ó, f a menos 1 de x, que é o mesmo que a função inversa. Então, ó, nós estamos vendo aqui, se tivesse que dar qual era o domínio aqui dessa função, ó, aqui nesse caso, x diferente de menos 1 e o y aqui, ó, ia estar diferente de 1, certo? Porque aqui na função inversa, o x diferente de 1, que vai associar aqui ao y diferente de menos 1, certo? Então, vamos fazer mais um exemplo. O exemplo 6 é um exemplo envolvendo o domínio da função. Então, vamos lá. Ó. Determinar o domínio da função f de x igual raiz quadrada de x mais 7 sobre x quadrado mais 4x menos 5 mais 3x quadrado menos 8x sobre raiz quadrada de menos x menos 4. Gente, determinar o domínio da função, quando você não tem o gráfico para você visualizar aonde que a função está definida naquele gráfico, é ver se existe alguma restrição nessa função. Então, quais são as restrições que existem aí? Nós sabemos, no conjunto dos números reais. Divisão por zero e raiz de índice par de número negativo. Então, para essa função aqui f de x estar definida, se tiver alguma raiz de índice par, que é o caso, os números que tiverem aqui dentro dessa raiz tem que ser o quê? Positivos ou nulos, nesse caso. Aqui só positivo, porque está no denominador. E se tiver alguma outra função no denominador, ela não pode ser zero, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos começar. Ó. Primeiro, para que essa função esteja definida, eu vou buscar no problema se tem alguma raiz de índice par. Vou seguindo aqui. Ó. Então, ó, raiz quadrada de x mais 7. Existe isso, então tem restrição. Aqui dentro não pode ter um número negativo. Então, isso significa que x mais 7 tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero aqui? Sim. Raiz de zero é zero, tá? No numerador, ok. Vamos ver se existe outra restrição aqui, ó. 3x quadrado menos 8x. Tem alguma restrição aqui? Não, não tem raiz de índice par e nem está no denominador, então eu sigo. Aqui eu tenho uma outra função. X quadrado mais 4x menos 5. E essa função está no denominador. Isso significa que ela não pode valer quanto? Zero, senão não existe essa operação aqui.
em R. Então, nós vamos colocar o quê? X² mais 4x menos 5 tem que ser um valor diferente de zero. Vou seguindo. Aqui continua no denominador e ainda dentro da raiz de índice par. Então, qual a restrição aqui? Menos x menos 4 tem que ser um número maior do que zero. Tem que ser positiva, porque não pode ser zero, senão aqui eu vou ter a divisão por zero. Pronto, já representei aqui o domínio, agora eu tenho que fazer o quê? Resolver cada um dessas três sentenças aqui, dessas três sentenças dadas, e depois fazer a interseção delas. Então, vamos começar aqui, ó. E na equação do primeiro grau, bem simples, letra para um lado e número para o outro. Nesse caso aqui, x maior ou igual a menos 7. Vamos fazer a segunda agora. X² mais 4x menos 5 diferente de zero, é só eu achar as raízes dessa função. Então, nesse caso aqui, as raízes vão ser menos 5 e 1. Então, o x tem que ser diferente de menos 5 e tem que ser diferente de 1. Não pode valer esses valores, porque senão vai zerar o denominador. E aqui a mesma coisa, aí na equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, menos x maior que menos 4, presta atenção nesse exemplo. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui, por o x está multiplicado por menos 1. Então, quando eu faço isso, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, nesse caso, x menor do que menos 4. Agora, vamos fazer o conjunto solução, que é dado pela interseção dessas três sentenças. Então, a primeira: todos os valores de x maiores ou iguais a menos 7. Já representei aí no intervalo real, que nós já vimos isso anteriormente. Segunda sentença: todos os valores de x diferente do menos 5 e diferente do 1. Então, olha lá, ó, bolinha aberta no menos 5, bolinha aberta no 1, qualquer número aí, desde que não seja o menos 5 e o 1. E a terceira sentença: qualquer valor de x menor do que menos 4. Posiciona os números nos lugares corretos. Ó, menos 7 é menor de todos, menos 5 está aqui, o menos 4 e 1. Vai seguindo aqui na hora de representar os intervalos. Então, vamos lá. A solução é dada pela interseção entre essas três sentenças. Existe interseção? Existe algum intervalo aqui que satisfaz as três ao mesmo tempo? Sim. E é qual pedacinho? Ó, do menos 7 fechado até o menos 4 aberto, com exceção do menos 5. Então, você vem aqui e representa, ó, menos 7 fechado, menos 5 aberto, menos 4 fechado. Então, é essa respostinha aí. Então, como que a gente representa isso? X pertence aos reais, tá o quê? O x varia do menos 7 menor ou igual a x, que é menor que menos 4, e ele é diferente do menos 5. Ou então, você poderia ter colocado assim também, ó. Menos 7 menor ou igual a x, que é menor que menos 5, ou menos 5 menor que x, que é menor que menos 4. Mas é melhor você dar essa resposta assim, né? Mais objetivo. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo, nós vamos abordar a função definida por várias sentenças, certo? O valor numérico de uma função definida por várias sentenças. Então, olha lá, ó. Dada a função f de R em R, olha aqui aquilo que eu tinha falado. Ó, aqui representou o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais, definida abaixo. Olha ali, ó. Então, eu tenho essa função que não está representada pelo gráfico, ela está representada por três sentenças, ó. A primeira sentença, essa função ela vale 2x menos 7 se o x for menor do que 2. Essa função ela vale menos 2x² menos 4x mais 3 se o x variar do menos 2 menor ou igual a x, que é menor do que 5. E essa função ela vale x² menos 9 se o x que a gente escolher for um número maior ou igual a 5. Então, determine o valor da expressão, ó, f de 0 menos 2 vezes o f de menos 4, mais o f de 2, menos o f de 10, menos 2 vezes o f de menos 8. Então, o que nós vamos ter que fazer? Calcular o valor numérico de cada um desses termos aqui que foram pedidos, posicionando corretamente aqui no intervalo dado. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai calcular o f de 0. Vamos lá. F de 0 está definida em qual intervalo? 0 é menor do que 2? Sim, então o f de 0 vai ter que ser substituído nessa primeira função aqui. Então, você vai calcular, ó, 2 vezes 0, menos 7. Então, isso aqui vai dar menos 7. Então, f de 0 é menos 7. Agora, eu vou continuar, ó, menos 2 vezes. Agora, eu quero calcular o f de menos 4. Então, eu vou lá calcular, f de menos 4.
Aí você procura aqui aonde que está a função que você tem que substituir, tá? No intervalo que foi descrito aqui. Menos 4 é menor do que 2? Sim, então tá aqui em cima. Então você vai fazer, ó, só substituir. 2 vezes menos 4, menos 7. O que vai dizer aonde você vai substituir é essa sentença aqui, ó. É esse intervalo numérico aqui, esse intervalo real, desculpa, aonde a função foi definida. Então, 2 vezes menos 4, menos 8 com menos 7, menos 15. Aí eu vou substituir aqui de novo, ó. Menos 2 vezes o f de menos 4, que é menos 15. Agora eu vou calcular f de 2, tudo separadinho para não embolar, para não errar bobeira. Então vai, o f de 2. 2 está definido aqui? Não, aqui é x menor do que 2. Ó, o 2 está definido aqui, ó. 2 menor ou igual a x. Então, o f de 2 eu vou ter que substituir nesta sentença aqui. Então, vamos lá, tudo detalhadinho, ó. Toda vez que aparecer x, eu vou botar o quê? 2. Então, menos 2 vezes 2 é o quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3. Então, primeira potência, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 4 vezes 2, menos 8 mais 3. Menos 8, menos 16 mais 3, menos 13. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais 13. Continuo. Mais, aliás, menos 13. Agora eu vou calcular o f de 10. Então, vamos lá. 10. 10 é menor que 2? Não. 10 está entre o 2 e o 5? Não. 10 é o quê? Maior do que 5. Então, vai estar definido aqui. Então, vamos lá substituir. Toda vez que aparecer x, eu vou botar o 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos 9, que vai ser 100 menos 9, que é 91. Então, vou vir aqui e vou colocar ó, menos 91. Agora, menos 2 vezes o f de menos 8. Então, primeiro eu tenho que calcular o f de menos 8. Então, vamos lá. F de menos 8 está definido aqui, ó. Menos 8 é menor do que 2? Sim. Então, vou substituir aqui nessa primeira. Então, vai ficar, ó, 2 vezes menos 8. Toda vez que aparecer x, eu vou botar menos 8. Menos 7. 2 vezes menos 8, menos 16 com menos 7, menos 23. Então, na verdade, ali eu vou ter que calcular o quê? 2 vezes o f, quem é f de menos 8? De menos 23. Então, agora eu preciso calcular quem? O f de menos 23. Então, vamos calcular. Menos 23 também está definida nessa primeira, ó, é menor do que 2. Então, 2 vezes menos 23, menos 7, que vai dar menos 46 menos 7, que é menos 53. Agora é só eu juntar todos esses termos aqui e vir aqui substituir o f de menos 23 por menos 53. Então, vamos lá. Menos 7, menos 2 vezes menos 15, mais 30, mais vezes menos 13, menos 13, menos 91, menos 2 vezes o f de menos 23, que é o menos 53. Então, ó, nesse caso aqui, ó, menos 7 com menos 13 dá menos 20. Eu quis juntar esses dois. Não teria nenhum problema a gente fazer, ó, menos 7 mais 30, desde que você tenha atenção no que você está fazendo. Então, menos 7 com menos 13, menos 20. Mais 30, menos 91, menos 2 vezes menos 53, mais 106. E agora ali, ó, menos 20 mais 30, 10, menos 91 mais 106, 15. 10 mais 15, 25. Então, nesse caso aí, o valor da expressão é 25, fazendo tudo detalhadinho para não errar bobeira, certo? Prestar atenção nos sinais. E vamos fazer agora um exemplo envolvendo conceitos de funções, equação envolvendo conceitos de funções. Aqui vai ter função composta, vai ter igualdade de funções, presta atenção nesse exemplo. Então, vamos lá. Ó. Dadas as funções f de x igual 5x menos 3, g de x igual x² menos 1 e h de x igual 2x ao quadrado. Resolva a equação dada por f de h de x menos 4 vezes g de x igual 5x² mais 4x menos 2. Tá faltando um L aqui, né? Resolva. Então, primeiro, aqui eu tenho uma função composta, ó, f de h de x. Como a gente faz isso? Nós já fizemos exemplo de função composta hoje. É só eu substituir a função h de x na função f. Toda vez que aparecer x na função f, eu vou colocar o h de x. Mas quem é h de x? 2x². Então, aqui vai ficar o quê? Na função f que está mandando, porque é f de h de x. Então, 5 vezes 2x² menos 3.
5 vezes 2x² menos 3. Se tivesse um outro x, a gente iria substituir de novo a função h de x nesse x. Menos 4 vezes a função g de x. Quem é a função g de x? x² menos 1. É só substituir aqui nessa equação. Igual 5x² mais 4x menos 2. Ótimo, agora eu vou resolver isso aqui, ó. 5 vezes 2x², 10x² menos 3, menos 4 vezes x² menos 1. Não esqueçam da distributiva do sinal, já falei isso anteriormente. Não é só multiplicar por 4, tem que lembrar desse menos aqui também. Então, menos 4 vezes x² menos 1 vai ficar menos 4x² mais 4. Menos vezes menos, mais. Igual 5x² mais 4x menos 2. Agora, está aparecendo aqui que é uma equação do segundo grau, não é isso? Nós vamos jogar tudo para o primeiro membro igual a zero. Então, ó, 10x² menos 4x² vai dar 6x². Menos 3 mais 4, mais 1. Aí, ó, eu vou igualar a esse valor, como que eu disse, jogando tudo para o primeiro membro para igualar a zero. Então, aqui vai vir menos 5x², menos 4x, mais 2. Agora, eu junto os termos semelhantes novamente. 6x² menos 5x², x². Menos 4x está sozinho, repete. 1 mais 2 mais 3 igual a 0. Pronto. Eu preciso achar dois números que o produto é 3, C sobre A, e a soma é menos B sobre A, ou seja, menos 4, que é mais 4. Então, nesse caso, quais são os números? Ali poderia ver claramente que são os números 1 e 3, mas eu vou resolver aqui pela fórmula de Bhaskara, também dá no mesmo. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde o a é 1, o b é menos 4 e o c é 3. É só substituir. Então, nesse caso, vai ficar 4 mais ou menos raiz de 16 menos 12, que é raiz de 4, sobre 2. Então, nesse caso, eu vou ter 4 mais 2, 6 sobre 2, 3, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, foi o que eu disse, né? A solução aí, 1 e 3. Ou você faz direto aqui, ó. Dois números que o produto é 3 e que a soma é 4. Lembrando daquele detalhezinho da soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Então, é isso, gente. A aula de hoje é isso aí. Agora, façam as atividades, as tarefas propostas para fixação desses conteúdos aí que foram abordados. E até a próxima aula.